Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, esse é o quadro Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos canais que eu assisto no meu tempo livre, alguns vídeos virais e polêmicos da internet. O dia de hoje, eu vou reagir a um canal de 656 inscritos do Lucas Lisboa, que é um cara que eu me amarro pra caralho. É um cara que foi ele que me recomendou em 2017 o Akin, psicólogo. Ele, em 2016, me apresentou uma das mulheres mais especiais da minha vida. Um beijo pra Ingrid. Ingrid está casada hoje, tem uma vida de família e tudo, mas ela foi uma mulher que, me agregou muito na minha vida. Então, pelo Akin e pela Ingrid, e pela inteligência dele, a trajetória dele, é um cara que eu respeito muito e gosto muito. Então aqui vai aí minha admiração ao Lucas Lisboa. E o vídeo do Lucas Lisboa é Milionário Rápido, a mais lucrativa carreira no mercado financeiro. Vamos ver o que ele tem a dizer. E assim, esse vídeo, ele vai me levar um pouco aí na memory lane de memórias do mercado financeiro, e ele vai explicar aqui a profissão que é mais, de todas as profissões, ela é a mais fácil de ficar milionário em 2, 3 anos. Tipo, R$1 milhão na conta. Quem tá ali, quem sobrevive, ganha R$1 milhão na conta em 2 ou 3 anos. Vamos lá, Lucas Lisboa, explica pra galera que profissão é essa. Não é clickbait, não é ilegal, não é concurso, é CLT, e você que está assistindo esse vídeo pode conseguir ingressar nessa área. Eu vou te contar qual é essa área, o modelo de remuneração, por que paga tão bem, e quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar nesse setor. E no final eu vou te dar a minha opinião sobre se vale a pena ou não ingressar nessa área. Claro, tem um preço e é alto, mas não é impossível. Acho que quase todo mundo sabe que o mercado financeiro costuma pagar muito bem, dependendo da instituição, localização, sua experiência e a função que você exerce. Mas algumas áreas oferecem salários e bônus substancialmente maiores do que a média de mercado, de no mínimo uns 6 dígitos por ano, para pessoas que acabaram de sair da faculdade. Uma dessas áreas pode literalmente... 6 dígitos por ano para quem acabou de sair da faculdade. Isso é muito real, tá? Mercado financeiro realmente paga bem. Só que você chega aos 29 anos aí com cara de 40, igual o Lucas. Literalmente se tornar milionário em 2 anos. E foi através dessa área que eu saí de um bairro do subúrbio de Rio de Janeiro chamado Olaria. Fica do lado Olaria. E vim para um bairro nobre aqui em São Paulo. E a área da qual eu estou falando chama-se Investment Banking. A remuneração anual, considerando salário e bônus em grandes instituições nacionais ou internacionais, costuma passar de 500 mil por ano para pessoas que acabaram de sair da faculdade. E mesmo em instituições menores, a remuneração ainda costuma passar bem de 6 dígitos. E conforme você cresce na carreira, e a tendência é que a cada ano você seja promovido, a remuneração cresce cada vez mais. Ou seja, de fato, é totalmente viável você se tornar um milionário em 2 anos, logo depois de se formar. Te falei que não era clickbait. Mas então... Você fica aí com 23, 24, 25, quando você tem R$1 milhão na conta. Nessa carreira de investment bank aí. Mas então, como que é a remuneração de um banqueiro de investimentos? A remuneração de um banqueiro de investimentos que acabou de sair da faculdade e está começando a carreira costuma girar aí em torno de salário fixo de entre 10 mil a 22 mil, totalizando uns 130 a 280 mil por ano de fixo. 130, 180 mil por ano. Vai dar o quê? 10 mil reais por mês, né? Porque são 13 salários na CLT brasileira. Por aí. Mínimozinho de 10 mil reais por mês saindo da faculdade em banco pequeno. Banco grande você vai ganhar um fixo maior que isso. Só que, cara... No mercado financeiro a gente não computa o fixo, não. Tem que falar de bônus, né? E o grande componente, que é o bônus, costuma variar entre 100 mil a 600 mil e geralmente é pago em fevereiro, referente ao ano anterior. Além do bônus, ou no lugar do bônus, algumas instituições elas oferecem a participação em ações. Justamente por conta da relevância do bônus, no mercado financeiro a gente não costuma falar em salário, mas sim em total compensation, ou a sua compensação total, que engloba o seu salário e a sua bonificação anual. Para efeito de comparação, eu vou colocar aqui na tela o gráfico com a remuneração anual de alguma... Olha lá, ó, ano 1, você vai ganhar por volta de 600 mil reais, 50 mil por mês, não tá ruim, menos porque tem 13º, mas você entendeu. O ano 2, por volta ali de 800 mil reais, 750 mil reais. Ano 3, um pouco menos de R$1 milhão. Você fica milionário em 2, 3 anos, é isso mesmo. Eu trabalhei com isso, tá, rapaziada? Trabalhei exatamente com isso. Na verdade, eu estava no lado de cá do investment banking. Eu trabalhava com as empresas mais líquidas, em bolsa. Research. Então era uma escada abaixo do investment banking, trabalhando bem menos. Eu já era meio preguiçoso, meio vagabundo, não queria ir para banking não, porque o banker, ele chegava no trabalho às 9 e saía às 2 da manhã no dia seguinte. Eu não queria, não. Os meus horários eram horário de mercado. O mercado abria 9 da manhã, eu chegava às 7, o mercado fechava às 4.
6 da tarde eu estava em casa, 7 da noite eu estava em casa. Algumas das instituições nacionais e internacionais, grandes, para profissionais de nível inicial. Mas o pagamento é bem parecido. A ponta de lá, os bônus altos, realmente era maior, mas bônus baixo para meio aqui era parecido. Inicial e até de 3 anos de experiência. Claro que eu não vou colocar o nome das instituições. Agora que o dinheiro chamou a sua atenção e você viu que não é clickbait, eu vou te explicar por que essa área remunera tão bem e o que faz um investment banker. Vou resumir brevemente para você o que faz um banqueiro de investimentos, mas eu vou colocar o link de outro vídeo meu na descrição e no final desse vídeo, explicando melhor quais são as 6 áreas de investment banking e o que cada uma delas faz. Em resumo, investment banking é o setor financeiro que lida com assessoria corporativa, fusões e aquisições e emissão de dívidas ou novas ações no mercado de capitais ou mercado financeiro. Quando uma empresa compra outra, quando um empresário quer vender sua empresa, quando alguém faz uma emissão de dívida no mercado de capitais ou uma nova emissão na bolsa, ou até mesmo uma privatização, geralmente é a área de investment banking que assessora essa empresa. Os banqueiros de investimento, então, são responsáveis por analisar as oportunidades de negócio que existem no setor, fazer análises qualitativas e quantitativas, elaborar materiais de venda dessa transação e tocar essa transação do início até o fim. Essas transações geralmente são multimilionárias ou até multibilionárias. E, obviamente, os bancos ganham uma comissão em cima desse serviço prestado. Então, agora já explicando por que os banqueiros de investimento ganham tão bem. E o primeiro motivo é uma matemática bem simples. Se os bancos estão assessorando a venda de uma empresa por 500 milhões e a comissão deles é de 4%, a gente está falando de 20 milhões que entra de remuneração para a instituição em uma só transação. Mas antes de você olhar só para o dinheiro, eu preciso chamar muito a sua atenção para um ponto aqui que é essencial. Estamos falando aqui de uma transação complexa com impactos potenciais econômicos a nível nacional ou até internacional e, principalmente, na minha opinião, estamos falando do trabalho de uma vida de alguém. A gente está falando de uma empresa que tem funcionários, um empresário ou alguns sócios e um grupo de pessoas que trabalhou duro para que esse objetivo de construir essa empresa fosse realizado. Então, o segundo motivo para os bankers ganharem tão bem é justamente o nível de responsabilidade que se carrega. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, a oferta de ações da Sabesp, tudo isso é coordenado por bancos de investimento, pela área de investment banking. Ou seja, a gente está falando de decisões estratégicas cruciais, grandes fusões, aquisições. Então, tudo precisa ser muito bem feito. Trazendo um exemplo pessoal, me lembro que eu tive um cliente que era uma grande empresa de eletrônicos. A empresa faturava ali na casa de quase $500 milhão por ano. O dono dessa empresa começou como camelô. Imagina o quanto que esse cara trabalhou para construir uma empresa que fatura 500 milhões por ano. Será que eu vou pegar essa empresa e vender ela a culhão aí só para poder ganhar uma bonificação maior no ano seguinte? De jeito nenhum. Ética acima de tudo. Sempre. O terceiro motivo é a... mais ou menos. Cara, quem pensa igual ele não sobrevive no mercado. Se ele tá fazendo vídeo de YouTube, eu não sei se ele parece que não tá trabalhando mais em banco, não. Cara, não dá pra você ser ético e trabalhar no mercado financeiro. O banqueiro de verdade, ele falaria assim, foda-se, essa empresa não precisa ser comprada e vendida, mas vamos fazer para ganhar comissão. Cidade das transações e a especialização que é necessária. Trabalhar em investment banking exige um bom conhecimento de economia, finanças, contabilidade, direito, o funcionamento do mercado de capitais e, além disso, você precisa ter uma curiosidade, uma vontade de aprender que é insaciável. Por isso, essa também é uma das áreas que mais forma talentos. Mano, é assim. Realmente, você aprende pra caralho, muito rápido, a curva de aprendizado é muito foda. Por que ganha tanto? Porque ele pega só os melhores. Entendeu? Tipo, a peneira para entrar num estágio desse, num trabalho desse, é muito pesada. Tu tem que ser muito pica. Você vai escutar uns fogos batendo aqui, porque hoje é dia de São João, na Espanha, é feriado, e estoura a porra toda na praia. Eu moro na praia. Bankers trabalham por um período na indústria e depois eles migram para outros setores, seja para se tornar executivo de alguma empresa, seja para fundar o seu próprio negócio ou eventualmente para se tornar youtuber. Brincadeira, galera. Além de ter esse canal, também continuo atuando com assessoria corporativa, análise de investimentos e gestão de portfólio. Esse canal existe para que eu passe conhecimento para vocês de forma gratuita. Até porque como é que eu vou monetizar 30 inscritos? Sendo que um deles é minha mãe. Quarto ponto, a competição. Considerando essas exigências e as vantagens como altíssima remuneração, status, conexão com grandes empresários, acelerada curva de aprendizado, etc., é óbvio que existe uma competição feroz para entrar no setor. Os bancos buscam atrair os maiores talentos. Mano, você tem que ser muito pica. Tem que, falar inglês muito fluente, ir para uma universidade muito foda, ser o 01 dessa universidade. Hoje em dia você tem que saber programar bem pra caralho, VBA, saber mexer no Excel sem usar o mouse. Cara, na minha época já era muito concorrido. Muito concorrido. Muito concorrido. Hoje deve ser pior, muito pior. Então, para entrar nesse segmento, os bancos acabam colocando uma remuneração altíssima
competindo entre si para captar os melhores profissionais, e, por outro lado, os profissionais competem entre si buscando se tornar cada vez mais competentes tecnicamente, através de estudos, certificações e seguindo o meu canal aqui no YouTube. Por sinal, se você não se inscreveu ainda aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque isso vai me motivar a construir cada vez mais conteúdo para vocês ao longo do tempo. E o quinto ponto para a remuneração ser tão alta é justamente a carga horária de trabalho. Eu estou falando aqui de cargas brutais de trabalho. A pressão é constante para se fechar as transações ou captar novos clientes e, portanto, a quantidade de horas trabalhadas facilmente passa a 80 horas por semana e, por vezes, ultrapassa as 100 horas por semana, incluindo finais de semana e feriados. É essencial estar disponível para o cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque, se você não fizer, outro banco fará. E aí eu vou pegar um exemplo disso que eu particularmente vivi e que foi noticiado na mídia. Nessa época eu trabalhava nessa instituição, que por sinal tenho muito orgulho, sou muito grato pela oportunidade, a todos aí. Muito obrigado. E eu recebi esse valor convertido em reais. Ou seja, deu mais ou menos aí uns 110 mil. Importante reforçar, isso não foi o meu bônus. Isso daqui foi um valor adicional que a gente recebeu, porque a gente estava trabalhando uma carga horária muito intensa. As pessoas estavam começando a ficar Se eu não me engano, ele era do Votorantim, aí depois foi pro Credit Suisse. Ele deu um azar porque foi logo antes do Credit Suisse fechar no Brasil, daquela merda do Credit Suisse. A instituição resolveu dar uma remuneração adicional para o pessoal. E o sexto e último ponto, risco e recompensa. Como a gente já falou aqui sobre toda a complexidade da transação, toda a parte técnica que você precisa conhecer, existe sim um risco reputacional muito grande. Se você faz uma transação mal feita, isso acaba caindo no seu colo. Então, é importante você fazer um trabalho muito bem feito, porque é a sua reputação que está em jogo. Mas, Lucas, quais são então as vantagens e as desvantagens dessa carreira? A primeira vantagem, obviamente, é a remuneração, como vocês já sabem. A segunda vantagem... Ganha muito bem e ganha muito bem cedo. Realmente, a remuneração é muito... Cara, muito mais que você empreender, cara. Eu tenho uns caras que fizeram mercado financeiro, fica pensando assim, Ryan, cara, empreender. Eu falo assim, mano, você ganha dinheiro que o empreendedor vai ganhar daqui a 5, 10 anos. Não faz sentido você largar. Ah, mas eu tô deprimido no meu trabalho. Foi a vida que você escolheu, porra. Não dá pra ter tudo na vida. Que legal você estar no coração do mercado financeiro, vendo as coisas acontecerem e, na verdade, fazendo as coisas acontecerem. Você está sendo responsável por fazer a emissão de novas ações de uma empresa ou fazer uma grande transação, uma fusão de duas empresas. Então é bem bacana você fazer parte desse movimento da economia. O terceiro ponto é que essa carreira acaba te proporcionando contato com grandes empresários, grandes empresas. Então você acaba gerando uma rede de conexões bastante influentes. Grandes empresários, diretores de empresas, executivos, por vezes até políticos. O quarto ponto é que você tem uma curva de aprendizado acelerada, mas muito acelerada. Essa curva de aprendizado é extremamente acelerada tanto em quesito prático quanto teórico. Para você que, assim como eu, é curioso, é bastante interessante você... E outra parada, você aprende muito mais trabalhando do que em 5 anos de faculdade. 1 ano trabalhando, você vira muito mais rato do que em 5 anos de faculdade. Isso é verdade também. Porque, querendo ou não, você é pago para aprender, você tem que aprender aquilo muito rápido, muito profundamente. Por isso que os caras só contratam quem é muito cobra, quem é muito foda. De você participar dessas assessorias corporativas, porque, por exemplo, se você vai fazer uma transação com uma empresa de chocolate, você vai visitar a fábrica de chocolate, você vai precisar entender como que é fabricado o chocolate. E aí você vai entender todo o processo produtivo, desde o início até o final. Com quem que eles compram o cacau, até o momento final em que eles levam o chocolate para a loja. E ir lá na fábrica, conversar com os produtores de cacau, com o cara que dirige o caminhão do cacau até a fábrica, com o pessoal que embala chocolate. Tu tem que saber a porra toda para entender o deal e ver quem tem que cortar. É muito foda isso daí mesmo. Teórico, você vai colocar em prática todos esses conhecimentos dos quais eu falei, como, por exemplo, conhecimento de direito, finanças, etc. E aí você vai ter uma habilidade cada vez mais forte de aprender a aprender. A quinta vantagem é que os bancos geralmente têm um modelo up or out, que é basicamente o seguinte: a cada ano você é avaliado. Se você tiver uma performance boa, você é promovido. Então, todo ano uma promoção nova. Mas aí tem a desvantagem também, que eu vou trazer logo em seguida. E o sexto e último ponto... Era up or out. Eu fiz 2 anos e out. Primeiro ano, eu recebi um bônus legal e tal. Segundo ano, eu já estava me arrastando, já não queria mais. Botei o bônus no bolso e saí. Eles até me ofereceram um up, né? Mas o up não era tão up, era quase um out. Porque o meu up era trabalhar no escritório de São Paulo ganhando em real. Entendeu? E aí eu falei, não, valeu. Mas, cara, de novo, foram os 2 anos que eu mais aprendi na vida. Foi muito foda. E eu ganhava um salário muito bom. Status e tudo mais. Eu, particularmente, hoje em dia, não vejo isso muito como uma vantagem. Para mim, tanto faz quanto tanto fez. A grande importância está no que você gera de resultado para as pessoas, para a nação, para a população. E não muito no como você está fazendo isso. Inclusive, com esse objetivo de contribuir para o desenvolvimento de vocês, eu resolvi criar esse canal. E agora vamos para as desvantagens da carreira. A primeira delas é que a frustração é garantida.
Nem sempre uma transação dá certo. Por vezes você vai trabalhar por meses para tentar fechar uma transação e não vai conseguir fechar. E às vezes é por motivos alheios à sua vontade ou à sua dedicação. Por exemplo, a economia está indo mal, de repente teve uma dor de barriga no mercado e aí as pessoas não estão mais querendo investir nesse segmento, ou então a oferta de ações que você ia fazer não teve demanda, e aí frustração. A segunda desvantagem é justamente o risco reputacional que eu mencionei anteriormente. É possível que se uma transação vá muito mal, caia no seu colo. A terceira desvantagem, como eu falei, é a altíssima carga de trabalho. Você por vezes vai trabalhar mais do que 100 horas por semana. Se você pegar que a semana tem 168 horas e você trabalha 100, sobraram 68 horas para 7 dias, mais ou menos 10 horas por dia. Parece muito? Não é. Você ainda tem que comer, tomar banho, cuidar da sua saúde e dormir. Então, muito provavelmente, nesse cenário de carga horária maior do que 100 horas por semana, você vai ter uma noite de sono de menos de 5 horas aí por dia. Forte pressão por resultados, tanto pelos clientes, tanto porque as metas são bem difíceis de se bater e os prazos costumam ser extremamente apertados. Tá aí outro motivo para você trabalhar mais que 100 horas por semana. Voltamos agora ao modelo up or out. Eu falei do lado positivo, em que você pode ser promovido todo ano, mas se você não for promovido, muito provavelmente você será demitido. Essa desvantagem, por sinal, ela tem um mitigante, tá? Quando você faz uma rede de contatos muito forte, você acaba tendo a oportunidade de migrar para outra empresa. Claro, você também tem as competências e as habilidades que você desenvolve nos bancos de investimento, então é bem difícil uma pessoa que sai de uma área de investment banking ficar desempregada. Outra desvantagem é justamente a imprevisibilidade do bônus. Mas, Lucas, você falou que a remuneração ela pode atingir aí mais de 500 mil, quase 1 milhão. De fato, pode. Acontece que, se a instituição vai mal, talvez a sua remuneração não chegue a esse nível. Por exemplo, em 2008, quando Lehman Brothers, que era um banco de investimento, quebrou, eu acredito que a remuneração dos executivos e dos investment bankers não deve ter sido lá muito boa. O banco quebrou, né? Como é que vai pagar? E por fim, as tão temidas Golden Handcuffs. Golden Handcuffs, ou algemas de ouro, é o seguinte: você começa a ganhar uma remuneração que é muito superior à do mercado como um todo. Por outro lado, você já tá... É igual a puta, cara. Na verdade, a puta masculina é o banqueiro de investimento. Ganha muito dinheiro jovem, acaba fazendo merda, acaba acostumando com aquele mundo de merda ali e chega num momento que ela não consegue olhar pro lado e fazer uma outra coisa da vida porque tá acostumada a ganhar muito dinheiro naquilo. Entendeu? Então a puta, realmente, quando ela começa a estragar, ela não consegue se posicionar em nenhum outro mercado, porque antes ela ganhava R$1.500 em uma hora. E aí ela vai tentar ir para o mercado, ela vai ver que tem trabalho pagando R$1.500 em um mês. Então, na cabeça dela não vai funcionar aquilo. Você já tá meio parangolado das ideias. Você tá dormindo pouco, tá com uma carga de estresse muito alta e você tá ganhando muito dinheiro. A tendência é que você pegue esse dinheiro e comece a gastar, comprar coisas a mais, etc. Então, se você faz isso, é muito difícil você arranjar outra carreira que vai te remunerar tão bem quanto investment banking. E aí, por consequência, o que você vai fazer? Buscar uma outra carreira e reduzir o seu padrão de vida? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você vai ficar preso em investment banking pelo resto da sua vida. Então, esse ponto é essencial de se entender. Tomem muito cuidado quando vocês buscarem a carreira de investment banking. Cuidem das suas finanças. Tenham muito bom senso ao gastar o dinheiro suado de vocês. Exemplo pessoal, eu sou atirador esportivo. E quando eu ganhei meu primeiro bônus de investment banking, eu fiquei maluco. Eu fui numa loja daqueles equipamentos que fazem piu-piu. Não vou usar o nome porque tenho medo do YouTube ferrar meu algoritmo aqui. Tá. E eu me senti a Ariana Grande naquela música Seven Rings. Eu vejo, eu gosto, eu quero, eu compro. Tá bom, eu quero esse. Fiz isso? Fiz. Me arrependo? Não. E agora a pergunta final. Afinal, vale a pena trabalhar em investment banking ou não? E a minha resposta é sim. Vale. Tem todas as vantagens que eu mencionei, mas principalmente eu quero... Vale, cara. Eu estudei na melhor faculdade do mundo. O que eu aprendi em 2 anos de investment banking, eu não aprendi na melhor faculdade do mundo, não. Então vale muito a pena sim, eu concordo com o Lucas aqui, vale muito a pena. Quero enfatizar não só a parte financeira, mas a questão de aprendizado. Então tudo que eu aprendi em investment banking eu consigo aplicar no meu dia a dia para várias áreas, inclusive aqui no YouTube mesmo. Como eu falei, a gente desenvolve uma capacidade muito boa de aprender a aprender. Então você se torna mestre em estudar. Muito foda, aprender a aprender. Muito bem para qualquer outro setor, caso você queira empreender ou se tornar executivo em alguma empresa. Olha eu. Eu aprendi a aprender, eu entendi muito de empresa e contabilidade e geopolítica, e eu levei pro meu YouTube, e aí ao invés de ser um youtuber normal, de viver de publi, o que eu fiz? Eu fiz deal de empresa, eu comprei e vendi empresa. Porque é aí que tá o dinheiro. QIFI, Redcash, BTB, um monte de empresa aí que eu comprei por causa do meu background nisso daí, em banco de investimento. Ou, caso você queira realmente criar um canal no YouTube. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto ou sobre outros temas relacionados, comenta aqui embaixo. Cara, eu gosto muito desse cara, rezo muito pelo sucesso dele, não sei o que ele tá fazendo da vida hoje, deve ter voltado pro mercado, porque esse vídeo aqui é de 11 meses atrás.
E quando você está no mercado, você não pode botar a cara assim em canal, né? Ele e o Ricardo Perrufo. Se você gosta desse setor aí, siga o Lucas Lisboa e o Ricardo Perrufo. Tamo junto, é só o começo, rapaziada. Até o próximo vídeo do Rainha Reage. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Um abraço.